Mas esse aí é muito difícil. Erasmo Damiani, pergunta para ele. Então, Erasmo, eu queria saber, Damiani, é o seguinte: é mais fácil estar na base do Atlético com um time forte, que tem o suporte para receber esses atletas, ou com um time fraco, como já aconteceu em outras oportunidades, o trabalhar a base em um grande clube é mais fácil ou mais difícil? Tendo um time forte ou tendo um time fraco que vai precisar utilizar jogadores da base? Ótima pergunta. Ótima pergunta, interessantíssima. Eu entendo que tendo um clube forte, tu consegue os atletas terem um espelho muito mais forte. E a cobrança, teu sarrafo também, ele passa a ser mais alto, né? Então, quando você tem um clube menos forte, eu acho que o Atlético, não dá pra gente dizer que ter um clube menos forte, o tamanho do Atlético, não dá pra nós olharmos um clube com uma grandeza menor, mas daqui a pouco esse atleta está indo lá por uma necessidade, né? Enquanto o sarrafo ele é mais alto, esse atleta está indo lá não pela necessidade, ele está indo lá porque ele é capaz, está com credibilidade para chegar lá em cima. Então, eu entendo ainda mesmo com todos os problemas, equipe mais forte eu consigo direcionar aqui mais forte. Então, menos oportunidade para jogar. Então, mas aí que tá, a menor a oportunidade para jogar, vai ser sempre menor. Mas não é a possibilidade de, por exemplo, o Atlético ter um time tão consistente, tão forte, que não seria mais fácil pegar agora, de momento, que o time precisa de um lateral direito, de puxar um da base e colocar ali, que aquele time forte vai dar um suporte para aquele jovem poder jogar com maior tranquilidade? Bem, ou eu estou errado? Não, mas assim, ó, todos os clubes têm sua política, todo clube tem sua política, né? Então ela vem de cima para baixo, né? Então o profissional, e aí a base ela segue uma linha do profissional. Você tem alguns casos seguinte, mas eu não vai chegar. Vai ter um momento desse atleta poder chegar lá. Tem questão que é treinador. Tem treinador que olha para a base. Eu trabalhei com o Cudê no Internacional, era da base, e o Cudê no profissional. O Cudê olhava a base, quer dizer, o Cudê acompanhou nossos 5 jogos na Copinha. Então ele tem propriedade para falar dos jogadores, daqui a pouco está levando. E também não é porque é uma necessidade, daqui a pouco vamos pincelar esse atleta lá, que às vezes também você pode pincelar e às vezes você, ao invés de promover, você está rebaixando. Porque ao mesmo tempo que o torcedor do Atlético, eu já senti isso, que ele quer um jogador da base no profissional, mas se ele errou 3 passes num jogo, o torcedor já cria o Rubens errou o pênalti contra o Palmeiras, no outro dia os caras, joga nada, pipoqueiro. Cria um cenário negativo. Exemplo, na sexta-feira nós ganhamos o Nova Iguaçu, o torcedor do Atlético colocou o time da Copinha como os melhores, né, alguns jogadores acima da média. Nós empatamos com o Água Santa, caímos fora. Esses mesmos torcedores que elogiaram aqueles jogadores, colocaram aqueles jogadores lá embaixo. Então nós temos que ter esse equilíbrio também, e o clube tem que entender, de ter esse equilíbrio, para não daqui a pouco colocar um jogador numa necessidade, ao invés de promovê-lo, você está colocando para baixo. E o Damiani falou uma coisa interessante ontem, a gente estava batendo um papo, que no Santos acontece o contrário, que o Santos é atípico. A torcida prefere alguém da base do que o medalhão chegando, né? Então essa cultura é que faz o Santos revelar tanto jogador, né? Tem essa paciência, tem essa motivação de ter um elenco da base. E na maioria, não só no Atlético, mas na maioria dos clubes do Brasil isso não acontece. O pessoal prefere o medalhão. O Jair caiu no Santos porque ele não colocava o Rodrigo e o Gabigol junto. Eu acho que vocês lembram dessa história, né? Ele não colocava o Rodrigo e o torcedor queria o Rodrigo e o Gabigol jogando juntos. Então tem essa cultura. Alguns clubes o torcedor tem mais paciência com o atleta da base. Outros clubes eles querem imediatismo. E aí, como você falou do Rubens, ele perdeu o pênalti e aí para o torcedor aquela paixão inicial já criou um ponto de interrogação. E o Rubens agora tem que reconquistar esse espaço. Ô Damiani, tem uma outra questão que me incomoda muito, isso vale para qualquer clube, não só no Atlético, mas já que você trabalha no Atlético, eu preciso falar sobre isso. A necessidade de se fazer dinheiro. O Atlético hoje deve mais de 1,3 bi, então pinta um menino, chega uma proposta, ao invés de aguardar para que haja um processo de maturação que é absolutamente necessário, como o Savinho, por exemplo, aí vende o moleque e vende por um preço muito abaixo do que, se ele estivesse em outro clube, seria praticado.
Você acha que depois que o Atlético estabilizar-se financeiramente, até para você as coisas vão melhorar dentro do clube? Sim, até porque a venda do Savinho não é que ela foi baixa. Né? É que o mercado hoje do Atlético em venda, não nacional, mas internacional, ela ainda não é um patamar de outros clubes como São Paulo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras. Mas o que precisa ser feito para o Atlético entrar nesse grupo seleto aí? A partir do momento que você começa a produzir jogadores e começa a vender, o mercado lá fora começa a falar assim, ó, o Atlético agora é um clube formador e vendedor. Então, quando você vende um jogador, porque assim, ó, qual foi a última grande venda do Atlético? Bernardo. Depois foi Bremer num caminho, foi Gemerson, mas não foi uma sequência... Emerson lateral? Não, Emerson não é da base. Mas eu digo assim, ó, não uma sequência, deu, assim, ó, ou cada 2 anos o Atlético vende um, a cada 1 ano e meio o Atlético vende um, como outros clubes fazem isso. Então, o mercado lá fora, quando ele vem para o Brasil, ele já vai em alguns clubes pontuais, porque esses clubes estão vendendo. E 99% desses clubes, eles não é uma política do clube colocar o atleta no profissional, é por uma necessidade. Então o Fluminense hoje tem atleta no profissional, a grande maioria por uma necessidade. O Palmeiras, se nós pegarmos o Palmeiras até 2020, um pouco antes da pandemia, o Palmeiras não colocava os meninos da base para jogar. Veio a pandemia, o Palmeiras não tinha dinheiro para comprar jogador, recorreu à base e aí viu, e aí tinha um treinador que olha para a base, que trabalha com a base, e ele começou a colocar. Senão o Palmeiras hoje estaria também com bons jogadores e não colocando para jogar. O Henrique vai fazer a pergunta, daqui a pouco eu vou no Thiago Fernandes, que tem informação também, informação quente para o torcedor atleticano. Pois não, Henrique? Eu quero saber, Damiano, eu acho que eu vou ao contrário, na contramão, né? Porque torcedor sempre fala assim, por que a base não dá certo? Damiano, eu quero saber o que na sua gestão que você destaca que tem dado certo, tá? E emendando, quantos olheiros o Atlético tem hoje e qual a qualificação, como é que se escolhe esses olheiros? Bem, eu acho que a mudança nossa é o investimento, quando eu falo investimento não é financeiro, mas é olhar lá para baixo. Né? O Atlético, ele tinha até uma categoria, né, até a sub-11, hoje nós temos já com sub-8. Né? Nós estamos caminhando cada vez, está prematuro, então nós temos que estar de olho nesses meninos, e aí em cima, quando ele falou do foguetinho, porque você começa desde cedo a criar um vínculo com esse menino, daqui a pouco, mesmo que ele receba uma proposta de fora, ele já está vinculado ao clube, ele já está gostando do clube e a saída dele ela é muito mais difícil. Então, acho que esse é o ponto principal nosso, de olhar para trás. Ontem, quando nós conversamos, eu disse, pode ser que daqui a 5 anos, 6 anos eu não esteja aqui, mas o Atlético, com certeza, vai colher frutos do que está sendo plantado agora. Né? Outra coisa, observadores. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos 4, 5 observadores. Hoje nós temos 11. Então, nós aumentamos o leque também. Quem são? Nós temos hoje 2 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro, 1 fazendo o sul do país e 1 fazendo o Nordeste. Os demais são aqui de Minas, porque nós temos que olhar para o quintal de casa. Não tem observador no futebol sul-americano? Não, aí hoje o SIGA faz o acompanhamento, né, que é o braço principal, e a gente, então, eles fazem o acompanhamento. Inclusive o Weber teve no Sul-Americano, que está acontecendo na primeira fase, para também mapear. Nós tivemos antes num torneio no Uruguai com as seleções, então também é mapeado pelo SIGA. E aí, claro, quando se tem interesse, daqui a pouco manda um funcionário para observar em loco.